Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Quero convidá-los para me seguir por lá também, tá? E aliás, o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui hoje, eu vou apresentar para vocês todos os livros que estão na lista de leitura obrigatória do vestibular da FUVEST de 2024. Sim, já vamos pensar no vestibular de 2024 e começar a estudar todos esses livros com antecedência, ok? Então, vem comigo! Antes de mais nada, eu quero avisá-los que tem uma playlist aqui no YouTube com todos os livros da lista, ok? Então você pode obter informações com mais detalhes lá nesta playlist. E o primeiro livro da lista é esse aqui, Angústia, do Graciliano Ramos. Esse aqui é o ano de despedida desse livro, em 2024, e ele já está na lista desde 2020. Nós temos aqui um narrador em primeira pessoa, chamado Luiz da Silva. Então a gente tem uma narrativa sendo contada de um único ponto de vista, então a gente tem uma opinião com um viés sobre os fatos. O narrador, ele vai deformando as características das outras personagens de acordo com a própria opinião. Então ele vai narrando por meio de um fluxo de consciência, a gente vai acompanhando os pensamentos e a consciência desse narrador que conta a história na ordem que ele vai lembrando dos fatos. Então a gente tem uma narrativa um tanto quanto desorganizada, uma narrativa fragmentada, sem preocupação em seguir uma ordem linear dos fatos. O passado e o presente vão se misturando ao longo da história, tá? A temática aqui desse livro, gente, fala sobre muitas questões, principalmente sociais. Fala sobre aborto, sobre desigualdade social, sobre violência, sobre a diferença da vida no campo e na cidade. Fala sobre a falta de oportunidade, de ascensão, de uma série de coisas. É um livro muito interessante. E ele traz também uma outra característica dessa obra, é a proximidade com a oralidade, é uma linguagem assim com vocabulário mais chulo, inclusive a gente tem alguns palavrões nesta história. O próximo livro é o Mensagem, do Fernando Pessoa. Esse aqui também é o ano de despedida dele da lista, agora em 2024, ele já está na lista desde 2022. Faz parte da poesia ortônima do Fernando Pessoa. O que é isso? É aquela poesia assinada por ele mesmo, tá? Como o Fernando Pessoa ele foi muito conhecido pelos seus poemas assinados com outros nomes, que a gente chama de poesia heterônima, então é por isso que vale ressaltar que esse aqui faz parte da poesia ortônima. A obra ela é considerada uma epopeia moderna. E por quê? Porque a gente tem sim a subjetividade da poesia lírica, portanto os poemas eles podem ser lidos separadamente, mas eles fazem mais sentido se lidos como uma história sendo narrada, e por isso que a gente chama de epopeia. E o que é uma epopeia? É uma narrativa em versos sobre feitos, sobre conquistas de uma nação. E aqui, no caso, Fernando Pessoa, claro que está falando da própria nação, que é Portugal. Então a gente tem aqui um poema nacionalista que aborda os tempos do passado glorioso de Portugal, da época da expansão marítima, das grandes navegações, e vai falando também da fase do presente de Portugal. Quando eu falo presente, não é o hoje, tá? É o presente do Fernando Pessoa. Naquela época, Portugal vivia uma ditadura de Salazar, então eles estavam passando por uma fase decadente. E o Fernando Pessoa, ele tenta resgatar, então, esta memória desse passado de glória da nação. O próximo livro da lista é este aqui, Campo Geral, do Guimarães Rosa. Em 2024 ele está se despedindo da lista, já está na FUVEST desde 2021. Conta a história do Miguelin e da família do Miguelin, sendo contada pelo próprio Miguelin, que é o narrador da história, e ele é uma criança, tá? E é por isso que nós, leitores, temos uma visão um pouco limitada dos fatos da história, porque, afinal, a história está sendo contada pela visão de uma criança que é inocente e muitas vezes não tem a malícia necessária para enxergar o que os adultos estão fazendo, tá?
O Miguelinho, ele vai escutando as conversas, as brigas entre os adultos, vai tirando as suas próprias conclusões e vai narrando esta história. A gente tem aqui uma família muito pobre que passa por muitas dificuldades, então o texto vai abordar assuntos muito complexos da sociedade, como a miséria, a falta de estrutura, a falta de higiene e saneamento básico, a falta de acesso à educação e à saúde, condições precárias do trabalho no campo. Então gera inúmeras reflexões, tá? E se prepara, gente, porque é aquele livro para chorar litros. Eu já li esse livro várias vezes e todas elas eu choro. E o próximo livro da lista é do meu queridinho Machado de Assis, o Quincas Borba, que entrou na lista em 2020, já está confirmado até 2025. Esse livro foi publicado em 1891, 10 anos depois da publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por que isso é importante? Porque a gente tem um personagem lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas com o nome Quincas Borba, e o Machado de Assis resgata esse personagem para contar essa história aqui. Então esse livro vai retomar a filosofia do Quincas Borba, aquela que conta sobre duas tribos que disputam um tanto de batatas, que tem aquela frase muito importante: ao vencedor as batatas, ao vencido ódio ou compaixão. Você conhece? Se você não conhece, tem vídeo aqui no YouTube que eu conto essa historinha, né, essa metáfora, essa filosofia do Quincas Borba com muito detalhe, tá bom? Então você pode ir lá conferir no outro vídeo. Bem, nesse livro, o Quincas Borba, ele tá velho, doente. Ele recebe, então, os cuidados do nosso protagonista da história, que é o Rubião, um grande amigo do Quincas Borba, até que o Quincas Borba morre e o Rubião, então, se torna herdeiro universal de toda a fortuna do Quincas Borba. O Rubião, então, ele fica com a fortuna, fica com o cachorro do Quincas Borba, que também chama Quincas Borba, tá? E ele resolve gozar de toda a sua fortuna na corte do país, que é o Rio de Janeiro. Lá ele faz amigos, vive um amor impossível por uma mulher casada. Então a história, gente, toda essa história, ela serve para provar que aquela filosofia do Quincas Borba, que é tão importante, ela é verdadeira, que os poderosos e os fortes sempre vencem e os fracos e os oprimidos sempre perdem. É uma verdadeira obra-prima. E o próximo livro é esse aqui, Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, que entrou na lista em 2022 e já está confirmado até 2025. É o livro de estreia do Drummond, mas apesar de ser o primeiro, a gente não pode dizer que é uma escrita imatura, porque ele foi lapidando por muitos anos os poemas desse livro, inclusive com a ajuda de um poeta também muito famoso para a literatura brasileira, que é o Mário de Andrade. É um livro tipicamente modernista e que tem esta característica muito pronunciada em vários dos seus poemas, tá? Então ele quebra, ele rompe com aqueles padrões estéticos parnasianos. Então por isso que aqui a gente encontra poemas de versos livres e brancos, sem metrificação e sem rima. Fala também sobre vários temas ligados ao cotidiano, claro que uma visão um pouco crítica, né, sobre a realidade, sobre os fatos sociais, principalmente relacionados ao ambiente urbano. Apesar que tem muitos poemas aqui que o Drummond fala sobre o interior de Minas, onde nasceu. Ele tem também uma pegada nacionalista, só que sem aquela cegueira, tá? É um nacionalismo crítico. Os poemas aqui também têm muito humor e muita ironia, e a gente encontra também uma simplicidade vocabular. Então ele traz aqui para os poemas a linguagem utilizada no dia a dia. E o próximo livro da lista é esse aqui, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que está na lista desde 2001 e já está confirmado até 2025. Vamos pensar no título, Romanceiro da Inconfidência. Ele se chama Romanceiro porque nós temos aqui poemas narrativos que contam uma história. E Romanceiro da Inconfidência porque essa história contada é a história da Inconfidência Mineira. Portanto, é um poema histórico que vai contar essa parte da história do Brasil e das pessoas que fizeram parte desse movimento.
Esse livro, ele foi dividido em 5 partes. Então, na primeira parte, a gente tem a descoberta do ouro. Na segunda parte, a gente tem o nascimento da Inconfidência. A terceira parte fala sobre a consolidação e os desdobramentos da Inconfidência. Na quarta parte, fala sobre as figuras, as pessoas exiladas pelo governo português. E na quinta e última parte, faz uma homenagem aos inconfidentes mortos, inclusive Tiradentes. Mais um livro da lista, Dois Irmãos, do Milton Ratum. Ele está entrando na lista, é uma novidade em 2024, está confirmado até 2026. É uma literatura contemporânea de um escritor brasileiro. Ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 2001. A gente tem aqui um narrador em primeira pessoa e esse narrador ele foi acompanhando a vida de uma família de imigrantes libaneses, então ele vai contar nessa história tudo que ele viu e tudo que ele ouviu sobre esta família. Nós só vamos descobrir quem é o narrador dessa história, e isso é muito importante para a história, lá na metade do livro já, tá? A família aqui, ela é composta pelos pais, o Halim e a Zana, pela irmã, a Rania, que é muito parecida com a mãe, e os gêmeos, os 2 irmãos, o Yaqub e o Omar, que se odeiam desde a infância, e a história fica centrada na disputa entre eles. As brigas entre os gêmeos vão se intensificando muito pelas atitudes da própria mãe, tá? Que para resolver, né, na tentativa de resolver esses conflitos, ela acaba afastando ainda mais esses irmãos. É uma história, gente, com muitas desgraças, com muitos encontros e desencontros, com muitas intrigas e muitas disputas. E o penúltimo livro da lista é este aqui, Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Tá entrando na lista agora em 2024 e já está confirmado até 2026. São poemas da fase do arcadismo brasileiro, do autor Tomás Antônio Gonzaga, que dedicou esses poemas do livro à sua amada Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Vamos chamá-la só de Doroteia para ficar mais fácil, tá? Então, se o nome do poeta é Tomás Antônio Gonzaga e o nome da amada é Doroteia, por que o título é Marília de Dirceu? Porque ele criou pseudônimos, tá? Então, o Dirceu é o próprio poeta e a Marília é a amada Doroteia. Essa obra aqui ela foi dividida em 2 partes. A primeira parte fala da fase da iniciação amorosa, da paixão do Dirceu pela Marília, sobre o desejo de um enlace matrimonial, aquela coisinha fofa, tá? Quando o poeta escreveu esta parte do livro, ele ainda estava livre. E por que eu conto isso, gente? Porque na segunda parte, esse poeta aqui, ele foi envolvido com a Inconfidência Mineira, ele acabou sendo preso e depois exilado em Moçambique. E ele escreveu os poemas da segunda parte desse livro justamente nesse período. E por isso que os poemas dessa segunda parte, eles são mais melancólicos, eles são mais obscuros, porque mostram a incapacidade desse poeta de viver o seu grande amor. E o último livro da lista de leitura obrigatória da FUVEST é esse aqui, Nós Matamos o Cão Tinhoso, que está entrando na lista agora em 2024 e já está confirmado até 2026. É uma coletânea de contos de um escritor moçambicano. Esse livro é considerado um dos maiores clássicos da literatura africana. Cada conto aqui, gente, à sua maneira, fala sobre temas bem delicados. Você quer levar um soco no estômago? Então leia esse livro. Os contos, eles mexem com questões existenciais e sociais muito sérias. Então fala sobre miséria, sobre o desprezo, sobre o ser invisível na sociedade, sobre o desejo de se encaixar em um determinado grupo a qualquer custo, sobre a vergonha e a humilhação, sobre o poder e a submissão. É um livro incrível que gera muitas reflexões. E aí, vestibulando, agora eu quero saber, você já conhece, já leu alguns desses livros ou ainda não leu nenhum? Pretende começar por qual? Conta aqui pra mim que eu quero saber. Se eu te ajudei, curte esse vídeo também, compartilha com os amigos e me sigam lá no Instagram. Beijão e até o próximo vídeo.